Fala pessoal, beleza, mano? Já se inscreve aí no canal pra fortalecer, né, mano? Aqui a gente passa todas as notícias do mundo do futebol e principalmente aí do São Paulo Futebol Clube, né, pessoal? Eu queria, juro, cara, já faz 1 ano, 2 anos aí que eu queria abrir a câmera e falar coisas boas, mas não tem como, pessoal. Vocês já sabem aí, deve ter visto que o São Paulo tem mais uma lesão que é o Ferreirinha. O Ferreirinha não enfrenta o Fluminense. É a 14ª, 15º jogador lesionado. E também recebo a notícia, né, pessoal? Eu ia fazer o vídeo amanhã, mas não tem como. Veja a notícia que o Casares manteve o jogo São Paulo Internacional na Vila Belmiro. Muitas pessoas estão dizendo, né, pessoal? Eu tô vendo aqui as notícias que ele tá com medo de represárias no Morumbi. Ele tá com medo de... Então ele tá pensando politicamente, né? Ele tá pensando na política, ele tá pensando nele, né? Foda-se o São Paulo, né? A verdade é essa. Foda-se o São Paulo. O que importa agora é pensar nele. Faz super sentido. O São Paulo ia jogar no Morumbi contra o Inter. Tá brigando por essa 8ª vaga que pode abrir uma vaga na pré-Libertadores. E o cara pensando em política. Faz super sentido, tá? Mas enfim, tá? A gente não pode também afirmar nada. O que a gente pode afirmar é que o São Paulo tem mais uma lesão. Uma outra notícia, pessoal. O Oscar, tá? Acho que entre hoje e amanhã vai voltar ao CT, vai ser reavaliado. Sendo bem sério, pessoal, não tem mais condições do Oscar continuar atuando no futebol profissional. O cara caiu duro, ficou 1 minuto lá desacordado. Não dá. Certo, pessoal? Não dá mais. Obrigado, Oscar, mais uma vez. Você não tem culpa, culpa é quem contrata, né? Culpa são os infelizes que dão 2 milhões para um jogador em fim de carreira, né? Isso aí já não vai ao ponto. E aí, rapaziada, é o que eu falo para vocês. A pergunta que não quer calar. Eu quero até saber a opinião de vocês. Vai ter mudanças no departamento médico do São Paulo? Porque eu sei que financeiramente tá uma nhaca, uma draga e não tem jeito. Não tem jeito. O São Paulo vai continuar adotando a estratégia de não contratar jogador, pegar jogador em fim de contrato, que é o que vem fazendo. Não tá errado, porque não tem dinheiro. Então não tem que ficar inventando moda. Tem que parar de inventar moda e dar 2 milhões para jogador em fim de carreira, 1,5 milhão, tá? Quando eu falo também, pessoal, referente ao Lucas, muitas pessoas rebatem a minha fala de não ter mais o Lucas no elenco. Mas a pergunta que não quer calar, rapaziada. Você já viu aí 2 anos e meio de Lucas Moura no São Paulo. Que ele joga bola, eu acho que ninguém duvida disso, né? Que ele sabe jogar bola, eu acho que isso não entra em discussão. O que entra em discussão é o seguinte. Ele tem condições físicas de jogar? Você vai colocar, São Paulino, um jogador acima do clube? É isso que você quer fazer? Aqui você é livre, você pode discordar de mim, mas o que eu estou vendo, eu não ficaria com o Lucas. Porque ele não consegue jogar. Só que tem um outro problema, tá? Quando eu falo sobre isso. O Lucas sempre teve histórico de lesões, tá? Isso não é novidade. Só que tem um outro problema. Qual que é o outro problema? O nosso departamento médico. Aí eu pergunto novamente a vocês e vocês vão respondendo aí, mano. Pode comentar o que você quiser, a gente é livre aqui. Temos a liberdade e a democracia, fique em paz. O Casares vai mudar o departamento médico? Vai continuar os mesmos que estão lá? É normal? Não. Você acha que é normal, rapaziada, isso que está acontecendo no departamento médico? Mais uma lesão? Se você pegar todos os outros times e você fizer um balanço, obviamente o calendário brasileiro ele não é dos bons. O presidente da CBF, eu gostei do que ele fez. Ele está tentando reduzir a carga dos estaduais. Perfeito? Perfeito. E é difícil não ter lesões com esse calendário. E não sou eu falando, nem com frescura, não. É a ciência falando, né? O jogador precisa de tanto tempo para recuperação. O futebol de hoje não é o futebol antigo, tá, pessoal? O jogador ele exige muito mais, ele corre muito mais quilômetros. O futebol hoje ele é muito mais intenso do que antigamente. E requer, obviamente, uma recuperação maior. Por isso que precisa ser mudado o calendário. Todos os treinadores da Série A reclamam do calendário, todos os especialistas profissionais reclamam do calendário, né, brasileiro em específico. Então, isso obviamente tem que ser mudado. Mas, aí, você pega e vê que um jogador que vem da Europa, que é o Tolói, joga 1, 2 jogos e se machuca. O jogador no São Paulo ele não consegue se recuperar. E a cada jogo é uma nova lesão de diversos jogadores de diversas posições diferentes.
Então, aí você não precisa ser especialista para entender que tem incompetentes no departamento médico. E não sou eu falando do dia a dia. Você não precisa estar no dia a dia, isso não, tá? Como é normal um clube grande como São Paulo ter tantas lesões diferentes, tá? Musculares no time. E um jogador como o Lucas, no decorrer do ano inteiro, não ser recuperado fisicamente. Então, rapaziada, quando você vê Ferreirinha machucado, microlesão na coxa, o que você acha, rapaziada, que é? Comente aí pra mim. Isso que eu falo, rapaziada. Eu, de verdade, cara, nesses últimos 6, 7 meses, eu me recuso a falar de treinador. Me desculpa, cara. Eu vou falar do treinador quando ele tiver a pré-temporada dele, quando ele tiver pelo menos 90% do elenco à disposição dele, aí eu falo de treinador aqui. Mas fora isso, eu vou falar do Crespo? Só se eu for idiota, imbecil de falar do Crespo. Rapaziada, vou ser bem sincero pra vocês. Repetindo, o Crespo foi pro Clássico com 13 jogadores à disposição. Ele teve que ir no Sub-20 pra cumprir o elenco. Não tinha jogador. E contra o Internacional vai ter menos ainda. Pessoal, os principais jogadores estão machucados. Caleri, Lucas, o Oscar já era. Mas eu vou colocar o Oscar, tá ganhando 2 milhões, é o salário teto. 3, ó, Caleri, Oscar, Lucas. A gente contava com esses 3 jogadores, não jogou. Não jogou na temporada, beleza? O Lucas jogou meia bomba, eu não vou contar com isso. Não vou contar. Marcos Antônio, meia bomba. Já são 4. 4 titulares absolutos. Você entende, ó? Os 4 titulares, rapaziada, absolutos. Eu tô te dando 4 nomes diferentes. André Silva, que tava numa boa fase. Os 2 centroavantes. Rian, 3 centroavantes. Ferreirinha, 7 desfalques. Tolói, meia bomba, 8 desfalques. Eu tô lembrando de cabeça, tem mais. O Arboleda não tá 100%, 9. Eu tô escalando o time pra você, irmãos. Eu tô escalando 9 possíveis titulares aqui. 9. Um time completo. Praticamente o ano todo. Aí volta a repetir, você acha normal isso, São Paulino? E o Casares, ele não tá preocupado, ele tá preocupado só com uma coisa. Vamos terminar o ano na Vila Belmiro quietinho ali, longe do Morumbi, deixa do jeito que tá. Deixa assim. Não deixa a torcida ir lá fazer protesto, não, deixa quietinho na Vila Belmiro, melhor, tá? Porque aí a pressão é menor. Porque ele sabe muito bem que se tivesse jogo agora São Paulo Internacional no Morumbi, a batata ia assar pra ele, ia ser xingado o jogo todo, ele sabe disso. Ele sabe que ia ter faixa fora Casares, ia ter antes do busão chegar. Ele sabe, ele é ligeiro, ele é político esse maluco. Não só ele, tá? Enfim, ele quer a 8ª vaga. Porque ele quer a 8ª vaga e falar, a gente cumpriu o nosso papel. A gente diminuiu a dívida, pegamos uma pré-Libertadores, chegamos nas quartas da Libertadores. Então o orçamento aqui foi legal. É isso que ele quer. Mas de verdade, não é possível. Eu fico besta. Como é possível que o São Paulo se apequena tanto em todas as áreas do clube, irmão? Não é, de verdade, rapaziada. Não é possível esse tanto de lesão. Isso tem que ser revisto urgente, cara. Se o São Paulo tiver esse tanto de lesão, de cabeça, rapaziada, de cabeça eu lembrei de 9 lesões. Como que um treinador trabalha com isso? O Crespo já sabia, né? Não vem falar também, a comissão dele, não vem falar que não sabia. Sabia. É que tinha chance, a LDU é ridículo o time dos caras, né? É horrível, né? Joga com a altitude. Certo? Mas é isso, rapaziada, que eu tô falando pra você. É um time comum. A gente foi eliminado, perdeu os 2 jogos com um time completamente comum. Horrível é forte você falar horrível. Acho que não é horrível. Mas é um time comum, é um time que brigaria tranquilamente por rebaixamento no Brasileiro. Você entende? Então é isso. Você vê a gestão, por exemplo, do Mirassol. Ah, mas é diferente, o time vai desmanchar, não tem pressão, irmãos do céu. Em que mundo o Mirassol consegue ficar em 4º colocado com a vaga direta e o São Paulo brigando por uma 8ª colocação? Parabéns ao Mirassol, inclusive.
Parabéns. Mas é o mundo que nós estamos vivendo. É a crise sem fim. E o São Paulo tem jogador para jogar contra o Fluminense? Irmãos, o Crespo, ele vai com uma simples estratégia: empatar esse jogo. Porque se o São Paulo empata com o Fluminense e ganha do Inter, ele tá com a 8ª vaga praticamente garantida. Porque os outros times não vão pontuar. Os times lá de baixo não vão ganhar 2 seguidas. Então o Crespo, ele vai com uma missão: empatar com o Fluminense. Olha o nível que nós chegamos. Nós não temos o Ferreirinha. Nós não temos jogador de lado mais. Porque... Meu Deus do céu, cara. Mano, é que o Fluminense, ele tem Copa do Brasil, né? Mas enfim, rapaz, ele tem Copa do Brasil pra jogar, mas... ele também tá na briga ali na 7ª, pra manter a 7ª colocação. Tá brigando pela 6ª ali. Meu Deus, gente. Vai ser um jogo tenebroso, cara. Se sair com empate, eu vou ter que falar a verdade pra vocês aqui, São Paulo. Se sair com empate, irmão, é goleada. O empate pro São Paulo é goleada, não tem jogador, irmão. É isso que o presidente fala. O diretor fala: o São Paulo é modelo de gestão, pô. O São Paulo tem um modelo de gestão. Não dá, rapaziada. É triste, mano. É triste ver o que o São Paulo se tornou. E vai jogar na Vila Belmiro, ia jogar no Morumbi. Aí não vai, é bunda mole. Esses caras é tudo bunda mole, mano. Vamos torcer aí pro São Paulo empatar contra o Fluminense. Quer que eu fale o quê, mano? Quer que eu fale o quê, rapaziada? Não tenho o que falar, irmãos. Se inscreve aí no canal e vamos rezar aí. Vamos rezar. Tem jogador, vamos rezar aí. Pra ver o que o Crespo consegue arrumar um empate aí ou uma vitória cagada aí. Porque não tem como, esse time não tem jogador, mano. É triste.